Cordeiro, nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Amém, glória a Deus. É bom, né? Cantar louvores ao Senhor. Eu falei com o Dudu de manhã que eu já estava com saudade dessa energia dele, né? Cada ministrante tem a sua peculiaridade. E o Dudu tem a dele. É legal demais. É legal demais, né? As nossas comunicações são duas. Eu queria só lembrá-los do nosso movimento para cuidar do próximo através de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza. Você está convidado, está convocado a se lembrar daquelas pessoas que não têm ou que passam necessidade, ainda que por algum tempo. Então, sempre que você puder, traga, oferte ao Senhor. Na hora dos dízimos e ofertas, é uma maneira também da gente ofertar ao Senhor, né? E a gente cuida do próximo, porque o próximo é imagem e semelhança do nosso Deus, não é verdade? E também no dia 29, próximo sábado, às 16 horas, nós teremos aqui uma atividade com as mulheres. Tem sido um sucesso, e você não pode, mulher, ficar de fora. Esse não é para os homens, tá? Em breve nós teremos, né, pastor? Em nome de Jesus, nós vamos ter nosso clube do Bolinha também, né? E hoje, no sábado das mulheres, às 16 horas, sempre com uma palestra bem edificante. A Eleni fez um chamamento aqui hoje de manhã. Programe-se para estar aqui, ok? Queria ler um texto da palavra com vocês, que está lá em Tessalonicenses 5, 16 a 18. A Jennifer está projetando aí para a gente. Nós faremos como a gente fez de manhã, nós vamos ler em uníssono, todos nós numa só voz. Eu vou convidar vocês para ficarem de pé, porque aí vocês já continuam de pé para louvar, tá bem? Aqueles que puderem, claro. E de manhã eu achei que foi meio fraco, então agora vocês vão falar para ganhar da turma da manhã, tá certo? Porque tem uns que só vêm à noite, né, Selma? Tá rindo por quê? Só estou te perguntando, né? O ideal é que a gente venha de manhã e à noite, né, Selma? Né? Vamos ler em uma só voz. Bonito, hein? Para ficar gravado, ok?
Olha, está escrito assim, já está lá não? Que isso, Jennifer? Agora sim. E ela colocou numa versão diferente da minha aqui ainda. Vamos acertar isso aqui, hein? A dela está na NVI, vamos lá. Não, a minha que está na NVI, né? A dela está na... Nem sei o que é isso, pastor. Nova versão transformadora. Jennifer, para o próximo domingo, coloca na NVI aí, tá bom? Vamos ler nessa que está ali. Sejam... Vou outra vez. Eu vou falar 1, 2, 3, todo mundo forte, hein? Já está na NVI? Então vamos lá. 1, 2, 3. Amém, amém. Senhor, em nome de Jesus, queremos dizer que o Senhor é muito bem-vindo entre nós. Nós já podemos reconhecer a Tua presença entre nós. É uma alegria, Senhor, compartilhar esse tempo aqui com meus irmãos, Te oferecendo um culto. Se revele a nós através dos cânticos, das ministrações, da palavra, do sorriso, dos abraços, que nós possamos sair daqui cheios da Tua graça, cheios da Tua bondade, cheios da certeza da Tua presença. Nós Te amamos. Receba nosso louvor e o nosso amor, no nome de Jesus. Amém. Que a luz do Senhor possa brilhar através da sua vida, nesse mundão que está carecendo tanto. Amém? Aleluia! Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo, brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. É o povo de Deus adorando. Aleluia! Eis-me achego ao teu trono incrível, Mais espiritual e intangível, por teu sangue precioso eu vou citar, minhas sombras da alma vem dissipar, brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos sua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história, brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha Jesus, brilha Jesus, brilha Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, nós temos agora a oportunidade e o
privilégio de entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. O Senhor tem nos sustentado até aqui, Ele tem sido fiel a nós, que nós possamos lembrar do sacrifício que Ele fez naquela cruz para que a palavra dEle pudesse ser dita a todo mundo. Quando nós participamos da entrega do dízimo e das ofertas, nós estamos promovendo essa disseminação da palavra do Senhor. É com esse recurso que nós sustentamos os nossos missionários que estão por aí, a todo campo, falando da palavra do Senhor, falando sobre a vida do Senhor e colocando as suas vidas à disposição para esse trabalho. Que nós tenhamos muito amor no nosso coração enquanto participamos desse momento, amém? A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó
Nós te clamamos, vem Jesus. Vem, Senhor, ao nosso encontro, Pai. Nós te esperamos, Deus. Aleluia. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, nós te adoramos, Deus, pelos dízimos e as ofertas entregues no teu altar, Pai. Te agradecemos porque, mais uma vez, Deus, o Senhor nos deu saúde, Deus, para estarmos aqui louvando, engrandecendo o teu santo nome e aprendendo mais de ti, Pai. Te agradeço, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos, Deus, pela generosidade dos nossos irmãos. Te peço que o Senhor continue sustentando, Pai. Que nada falte em nossas mesas, Pai. Que nós possamos ser superabundantes, ó Deus, em abençoar as pessoas. Que a Tua palavra seja viva em nós, Deus, e que nós possamos ser cada dia melhores do que o dia anterior, Pai. Te peço, ó Deus, que o Senhor continue nos conduzindo no centro da Tua vontade, continue falando aos nossos corações através da Tua palavra. É a oração que eu faço a Ti no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus. Amém. Nós ainda vamos ter um momento de oração antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Eu compartilhei pela manhã e volto a reiterar. Nós estamos orando intensamente pela vida do pastor Vandercy Fernandes, um querido irmão que está internado nesse exato momento ali na CTI do Hospital da Unimed, em estado muito, muito grave. Então, eu queria que nós gastássemos aqui, investíssemos um tempo aqui orando pela vida do pastor Vandercy, e também o irmão Nelson pede oração pela sua mãe Janete, que irá fazer uma cirurgia. Mas se você também tem um pedido de oração e gostaria que a igreja orasse com você e por você, aí sim mesmo no seu lugar, levante, né, e coloque a mão no seu coração e apresente ao Senhor o seu pedido. Deus está aqui entre nós, meus amados irmãos. Obrigado, Lucas. Ele está entre nós, Ele nos ouve. Como nós vimos pela manhã, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, por meio do seu poder que opera em nós. Oremos. Senhor dos mais altos céus, nós te damos graças nessa noite, pela tua poderosa presença entre nós. Te damos graças porque sabemos que nós somos ouvidos por Ti. Te damos graças porque sabemos que Tu tens todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Ó Senhor, e nessa noite nós nos lembramos do nosso querido pastor Vandercy, e te pedimos que eu possa visitá-lo ali nesse seu leito de enfermidade, no hospital da Unimed, na CTI desse hospital. Ó Deus, e faz um milagre na vida do teu servo, para o louvor da sua glória. Envia sobre ele a tua palavra de cura e de bênção, no nome de Jesus. Que sobre os seus familiares esteja o teu consolo, esteja a tua esperança, Senhor. Assim também te pedimos pela vida da irmã Janete, mãe do nosso irmão Nelson. Te pedimos que a tua bênção esteja sobre ela, nessa cirurgia que ela irá realizar.
abençoe a mão dos médicos, ó Senhor, para que ocorra tudo conforme a tua boa mão e conforme a tua vontade. E assim também estende as tuas mãos de graça e de misericórdia sobre cada um dos meus irmãos que apresentam diante de ti os seus pedidos, ó Senhor. Derrama da tua graça, dispensa o seu favor. Ó Deus, vem em socorro do seu povo, porque nós cremos e nós confiamos na sua libertação, no teu livramento, na tua resposta. E agora, Pai, quando também vamos nos debruçar sobre a tua palavra, fala aos nossos corações, dai-nos a tua palavra, Senhor, dai-nos a tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Os irmãos, por gentileza, podem se assentar? Convido a abrirem comigo suas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel. O capítulo é o capítulo de número 22. Nós estamos no mês de junho e julho com uma série de mensagens cujo tema é graça em tempos de aflição. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre graça nos momentos de angústia. A partir de todo o capítulo, nós teremos todo o capítulo do livro do profeta 22, do profeta Samuel em mente, mas nós vamos fazer a leitura apenas do verso de número 7. Então, livro do profeta Samuel, segundo livro, capítulo 22, verso 7, apenas o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Em minha aflição clamei ao Senhor, sim, clamei a Deus por socorro, e do seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. Bom, vamos ler novamente apenas um verso. Em minha aflição eu clamei ao Senhor, sim, clamei a Deus por socorro, do seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. Irmão, só um pouco de contexto, só para nós entendermos. Davi fez essa oração logo após ele receber da parte de Deus um grande livramento. Ele havia lutado contra os filisteus, contra os gigantes filisteus. Não havia apenas Golias como gigante ali no meio do povo filisteu. Existiam outros gigantes também. E não só Davi, mas também como Jonatas e todos os seus guerreiros lutaram contra esses gigantes e prevaleceram contra eles. E também Davi fez essa oração logo em seguida, quando Deus também o livrou da mão de Saul. Os irmãos sabem que Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul era um rei muito invejoso e muito maligno. E então Deus também livrou Davi das mãos de Saul. E em seguida, então, ele faz essa oração e esse cântico de louvor. Só um parêntese aqui, muito interessante, irmãos. Muitas vezes a gente pergunta por que Deus permite que a gente passe por um momento de aflição, não é? E é claro que a aflição, ela é uma experiência universal. Você não precisa ser muito pecador, todos nós somos, mas você não precisa ser extremamente pecador para passar por um momento de angústia. A angústia, a aflição faz parte de toda experiência humana. Mas me parece que na vida do cristão, ela serve de substrato, de adubo, para que no meio da aflição possam brotar os mais altos louvores e adoração a Deus. Note que essa oração de Davi, essa oração de adoração de Davi, surgiu no meio da luta e da aflição. Isso é um ponto muito interessante para nós, né? Deus arranca de nós o seu verdadeiro louvor, Deus arranca de nós a sua verdadeira adoração, não quando nós estamos navegando em céu de brigadeiro, mas quando nós estamos ali no vale da angústia, da sombra e da morte. Eu não sei se essa é uma experiência sua, mas se não for, será certamente, porque ninguém sai incólume desse mundo, ninguém fica ileso desse mundo, todos nós. Se você ainda não passou, você vai passar por aflição e você vai perceber, se a sua fé está no Senhor, certamente Deus vai usar toda essa
essa ambiência de aflição para arrancar de você o mais profundo e o mais sincero louvor e a mais sincera adoração. Não é? Esse é só um parêntese que eu queria fazer, né, antes da gente pensar. Tem um pensador, Leonardo Ravenhill, ele é um evangelista britânico, ele vai dizer o seguinte, que a angústia é uma experiência universal do ser humano, inclusive dos cristãos. O que o Ravenhill vai dizer é o seguinte, inclusive, né, se a sua vida está tudo tranquilo, está tudo em paz, e você não passa por aflição, você não tem conflito, você não tem muitas vezes a sua fé abalada, tem algo de muito estranho e de muito diferente na sua vida cristã. Porque os santos de Deus, todos eles passaram por muitas angústias e muitas aflições, né? Nós gostamos de citar sempre aqui Lutero, Calvino, Agostinho, Spurgeon, e a gente cita esses homens, a gente sempre tem aquela ideia que eles eram homens assim, que andavam flutuando por esse mundo, né? Como se nada os afetasse, mas se você for ver a biografia desses homens, eles sofriam por muitas questões. Por exemplo, Calvino andava com muitas enfermidades, ele tinha enfermidades terríveis no seu corpo, assim também Spurgeon, Lutero, foi perseguido, perdeu muitos bens e ficou muito angustiado durante a sua vida, naquele momento ali da reforma. Então, a angústia é uma experiência universal de todo ser humano e nós cristãos não estamos ilesos dela. Isso é um ponto que eu gostaria de destacar. O segundo ponto introdutório que eu gostaria de destacar, que essas aflições, elas geralmente exigem de nós uma postura diante das questões existenciais da vida e, sobretudo, diante de Deus. No texto que nós lemos, esse único verso, o salmista Davi vai dizer o seguinte: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Isso parece uma resposta muito óbvia, não é? Que no momento de angústia, a gente vá ao Senhor e clame ao Senhor. Irmãos, mas essa não é uma resposta tão óbvia assim, não. E falando para cristão, né, tem muito cristão que muitas vezes, na angústia, ele vai em vários lugares, mas ele faz muitas coisas, mas ele não vai ao Senhor. E aqui eu listei 3 tipos de respostas possíveis que um cristão pode dar diante da aflição. E que o cristão não deveria dar, mas ele acaba dando. A primeira delas é aquilo que eu vou chamar da resposta cética, da resposta incrédula, não é? É a resposta daquele cristão que não crê mais no socorro de Deus. Ele olha para a vida com certo cinismo e parece que a vida dele não anda, e parece que a vida dele é sempre um emaranhado de conjunturas que ele não consegue entender, que ele não consegue decifrar, e de muitas aflições e muitas dores. Ele só olha para o horizonte da sua existência e só vê assim um mar de problemas, uma avalanche após a outra, ondas fortes vindo sobre o seu barco, e ele descrer da possibilidade de que Deus estará lá para socorrê-lo. Essa é uma resposta cínica que muitos cristãos dão diante das circunstâncias, diante das aflições. A segunda resposta que muitos cristãos, por incrível que pareça, dão diante das aflições é a autossuficiência. Tem muito crente que acha que dá conta da sua luta por si só, que não precisa ir ao Senhor em oração. Nós já estamos tão maduros, já estamos tão sólidos, somos tão donos do nosso destino, não é? Esse é o espírito, inclusive, do humanismo, que a gente enfrenta as aflições dizendo: não, pode deixar que isso aqui eu tiro de letra. Pode achar que isso aqui eu dou conta, eu mato no peito, deixa comigo, isso eu faço. Então você entra muitas vezes em problemas do casamento e você procura todos os recursos que você tem na sua mão, procura um bom psicólogo, você procura um bom terapeuta, você procura bons conselheiros, você tem recursos, você vai atrás de um tanto de coisa, mas por incrível que pareça, no momento da angústia, da aflição, em vez de você ir ao Senhor, você vai atrás do homem, você vai atrás do recurso, você confia no seu braço forte, você confia no seu dinheiro. Essa é uma resposta possível. A terceira resposta possível é aquela que eu estou chamando aqui da resposta rancorosa.
aquele espírito da decepção em relação a Deus. Muitas vezes abate o coração do cristão quando o cristão percebe que ele está afundando e parece que Deus não se importa com a sua situação. Parece que Deus se importa com o irmão que está ao seu lado, parece que Deus responde à oração daquela outra família, mas parece que Deus não tem os seus olhos voltados para nós. Então, ele até crê que Deus é capaz de responder a oração, ele até crê que Deus é poderoso para responder às suas orações, mas ele não vai ao Senhor porque ele tem rancor no seu coração. Ele já está decepcionado demais com Deus, porque ele já bateu muitas vezes na porta e a porta não se abriu. Ele já pediu a Deus tantas respostas e parece que o céu se tornou um céu de bronze diante dele. Ele parece que não é ouvido pelo Senhor e o coração vai ficando amargurado. Não sei se esse é o seu caso nessa noite. Mas existe uma outra possibilidade de responder diante das aflições. É essa que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite. É essa a resposta que o salmista Davi nos traz, que eu vou chamar da resposta da fé. O que Davi fez diante das suas aflições, irmãos, e que não foram poucas? A palavra do Senhor diz, Davi vai dizer aqui no texto que nós lemos, que ele clamou ao Senhor. Ele foi ao Senhor, ele levantou diante do Senhor o seu clamor. Quando sua alma estava remoída, quando ele estava sendo perseguido por Saul, quando ele estava em grave perigo, ao invés de ele confiar no seu braço forte, ao invés de ele confiar no seu exército, ao invés de ele ficar também amargurado e achando que Deus estava sendo injusto com ele, porque havia colocado poder sobre Saul, poder sobre os filisteus, e agora ele estava ali correndo perigo. Que Deus é esse que permite que ocorra perigo? Que Deus é esse que permite que as enfermidades batam na minha porta? Que Deus é esse que permite que a minha família fique de cabeça para baixo? Ao invés de Davi ficar se remoendo com essas questões, ele foi ao Senhor. Ele foi aquele que, de fato, poderia livrá-lo. Esse é um ponto, irmãos. Quando nós vamos ao Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor percebe e recebe a nossa oração. Mas nós não devemos ir ao Senhor de qualquer forma. Davi foi ao Senhor clamando a Ele. E essa ideia do clamor é muito interessante, porque ela remete àquela ideia da criança que deseja o colo e o leite da sua mãe. Alguns aqui já são pais, muitos já são pais, não é isso? Nós temos aqui algumas mamães também. Né? E nós sabemos muito bem que a criança, quando ela está com fome, ela sabe clamar, não sabe? Quando ela está ansiando pelo leite materno, e Deus dá para as crianças um choro chato, não dá? É um choro assim que é difícil de você ignorar, porque é um choro agudo que penetra no coração da gente, não é? E aí, quando ela vê o peito da mãe, ela já se acalma. Por quê? Porque ela sabe que o seu clamor está surtindo efeito, não é? Irmãos, o clamor é uma atitude de fé, assim como essa criança crê que quando ela chora, ela mama, não é? Assim também é o clamor quando nós nos lançamos diante de Deus. Por que nós clamamos? Porque nós sabemos do caráter de Deus. Porque nós sabemos que Deus, assim como uma mãe, não se esquece do seu filho, como diz lá o profeta Isaías. Acaso pode uma mulher se esquecer do filho que amamenta, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Não é a pergunta retórica que o profeta Isaías faz? Cuja resposta é, não, a mãe não pode se esquecer do seu filho, isso é um absurdo. Ok, então eu também, Israel, não me esquecerei de vocês. Então quando vocês clamam a mim, quando vocês choram, quando vocês vão a mim com as suas entranhas reviradas, quando vocês se apresentam na minha presença, vocês clamam a mim, o clamor de vocês não é em vão. Mas nós precisamos ir ao Senhor em clamor. O próprio Jesus, a palavra do Senhor diz em Hebreus, que ele se apresentou a Deus com forte clamor. Não é isso que está nos evangelhos? Ele clamava diante de Deus. E o seu suor se transformou em gotas de sangue, e tal era a sua angústia. Mas ele clamava diante daquele que poderia salvá-lo.
Irmãos, nós podemos ir ao Senhor com o nosso clamor. Deus deseja que nós clamemos. Eu penso que a igreja de Jesus ainda clama muito pouco. Nós nos conformamos demais, muitas vezes, na nossa vida. Nós nos conformamos demais com as derrotas da nossa família. Às vezes a gente vê nosso parente indo para o inferno, a gente não clama. Às vezes a gente vê nosso casamento indo para o buraco e a gente tem a resposta do cínico, a resposta cética. Ok, vai acabar mesmo. E nós não nos inconformamos com o pecado, com o erro, com a destruição, com a miséria. A gente acha que está tudo ok. Ou então a gente acha que não adianta clamar porque Deus não vai responder. Mas, meus irmãos, o que nós aprendemos com Davi é justamente isso, que no momento de angústia, é um mandamento, gente, é um mandamento, é uma ordem. Nós precisamos ir ao Senhor e apresentar diante dEle o nosso clamor. Na nossa angústia, na sua angústia, vá ao Senhor, clame ao Senhor. O John Piper vai escrever uma coisa muito interessante, dizendo assim: quando algum dia você se acordar sentindo-se fraco, você deve se lembrar de uma coisa: Deus não é. Deus não é. Quando você se sentir frágil, lembre-se disso, Betel, Deus não é. Nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é forte, portanto, clame ao Senhor. E quando nós clamamos ao Senhor, o texto que nós lemos diz que Deus ouve a nossa oração. E essa ideia do ouvir é muito atraente para nós também. Existe uma palavra grega para essa ideia do ouvir, que é a palavra akouo. E akouo significa aquele que se coloca debaixo de você para te servir. Essa ideia desse Deus que nos serve é algo para mim também surpreendente, irmãos. Deus, Ele nos ouve em posição de serviço. Mais uma vez, lembrando aqui o profeta Isaías, que diz: desde a eternidade nunca se viu Deus como o nosso. O que Ele faz? Ele trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Irmãos, Deus ouve a nossa oração não apenas com o ouvido impassivo, mas Ele ouve como aquele que é o juiz que julga a nossa causa. Ele nos ouve como o pai que está pronto a socorrer o seu filho. Deus é pai, gente. Deus é Abba. Ele é pai. Ele não desdenha a sua oração. Ele ouve, não apenas ouve com o seu ato de ouvir, mas Ele ouve desejoso de nos servir, de nos cuidar, de trazer para nós o seu socorro. Portanto, meu amado irmão, não fique cético na sua vida cristã. Não entregue para Satanás as coisas mais preciosas que Deus tem te dado. Vá ao Senhor em oração, na sua aflição, na sua angústia. Deus vai dispensar graça sobre o seu casamento. Deus vai dispensar graça sobre a sua família. Deus vai dispensar graça sobre os seus filhos. Vá ao Senhor, porque Ele ouve a sua oração. E só saber que nós somos ouvidos já é em si mesmo um grande socorro de Deus. E é em si mesmo um grande consolo de Deus. Porque nem sempre Deus responde de imediato. Mas às vezes Deus responde com a sua presença. Não é assim? Você já experimentou isso? Às vezes eu já bati na porta do céu e falei: Deus, me dá essa bênção. Deus, eu desejo, eu necessito, eu clamo, me dá essa bênção. E muitas vezes Deus não me responde assim na próxima semana, na próxima segunda-feira. Deus às vezes demora, mas só de saber que Ele está presente. Que Ele está no controle. Que Ele é soberano, Neuber. Que Ele sabe tudo o que vai dentro de nós. Meus irmãos, isso já acalma a nossa alma. Então, na sua angústia, vá ao Senhor, clame ao Senhor. E quando você for ao Senhor, saiba que Ele ouve a sua oração. E no seu tempo, Ele responde. Ele responde. No tempo dEle, no relógio dEle, de acordo com a vontade dEle, para a glória dEle. Meus irmãos,
Ele responde. Ele responde. E o salmista Davi vai compartilhar conosco algumas das respostas de Deus. E quando Deus respondeu, verso 17 e verso 18, ele diz: dos céus o Senhor estendeu as mãos e me resgatou, tirou-me de águas profundas, livrou-me dos inimigos mais poderosos, aqueles que me odiavam e eram mais fortes do que eu. Quando Deus ouve a nossa oração, Ele nos responde e Ele nos livra. E sabe por que Deus precisa nos livrar? Porque nós não temos força, gente. Então, não seja arrogante, reconheça a sua fragilidade, reconheça a sua impotência. Existem coisas que você não consegue solucionar. Às vezes a gente se emburaca, a gente entra em tanto de armadilha, que é só Deus para nos livrar, meus irmãos. Mas nós podemos ir ao Senhor porque Ele nos livra. Ele é poderoso. Ele pode nos livrar das mãos dos nossos inimigos, das pessoas que são mais fortes do que nós. Irmãos, e nós não podemos perder de perspectiva que nós temos o inimigo das nossas almas, que é Satanás. E permita-me ser repetitivo, Satanás, ele está completamente envolvido em destruir os nossos relacionamentos. Ele quer destruir a nossa família, quer destruir o nosso casamento, ele quer destruir os nossos filhos. Ele quer que a gente perca os nossos filhos para as drogas, ele quer que a gente perca a nossa esposa, ele quer que a gente abra mão das coisas que são preciosas para nós. Irmãos, esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos manda clamar, sabendo que Deus é poderoso para nos livrar. É impossível para você, meu filho. Sim, é impossível para você. Está para além das suas forças, meu filho. Sim, é para além das suas forças. Mas eu sou o Senhor. Eu sou muito mais poderoso e muito mais forte. Permita-me que eu te surpreenda. Clame a mim. E se eu posso parafrasear essa frase, né? E te surpreenderei. O texto é: clama a mim e te responderei, não é? Mas clama a mim e eu te surpreenderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, você não imagina. Deus faz muito mais do que a gente possa imaginar, conforme o seu poder que opera em nós. Verso 20 vai dizer que o Senhor também, além de nos livrar, Ele vai nos levar para um espaço mais largo. Diz assim o verso 20, Ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. Olha que coisa interessante, Deus agora coloca você, a mim e você, depois da sua resposta, num lugar mais largo, mais amplo. Antes a gente pode estar andando no fio da navalha, mas agora Deus alargueia o nosso espaço, para que a gente possa folgar, para que a gente possa descansar, para que a gente tenha a oportunidade de vislumbrar os passos que Deus tem colocado diante de nós. Ó, meu irmão, que você possa descansar nessa noite. Descansar no cuidado de Deus. Que Deus te coloque num lugar espaçoso, num lugar de livramento, num lugar seguro, num lugar de descanso. E por fim, o verso 33, o salmista vai ainda dizer que Deus desembaraça o nosso caminho. Diz assim o verso 33, Deus é a minha fortaleza inabalável, e Ele desembaraça os obstáculos do meu caminho. Às vezes a gente não percebe, irmãos, a gente olha para a nossa vida e parece que está tudo tão embaraçado, não é? Não é assim? Às vezes a gente olha para a nossa realidade e não vê lógica. E não vê nem ponto nem nó. Parece que está tudo tão embolado, tudo emaranhado de circunstâncias que a gente não consegue catalogar, que a gente não consegue equacionar. Parece que está tudo assim tão intrincado, tão esquisito, tão desconexo. Parece que as peças do quebra-cabeça não se encaixam na nossa vida. Por que Deus permitiu? Por que Deus me mandou para tal lugar? Por que eu estou passando por essa circunstância? Mas o que o salmista está dizendo, entre outras coisas, é que Deus desembaraça os nossos passos, os nossos caminhos. Ele começa a nos mostrar a sua lógica, os seus caminhos. Ele começa a colocar diante de nós os seus planos perfeitos, irmãos. Às vezes a gente não, no processo, a gente não consegue perceber.
Mas quando nós vamos olhando para a nossa história, faça esse exercício, né? Talvez quando nós estamos no olho do furacão, a gente não consegue perceber a boa mão de Deus nos guiando. Parece que a vida é um evento de casualidades que a gente não consegue dominar e não faz sentido nenhum, como diz lá o Shakespeare. Mas quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para a nossa história, faça isso, você vai perceber que os caminhos do Senhor são perfeitos. Se você fizer um exercício de anamnese, olhe para a sua vida. Olhe para os caminhos que Deus tem conduzido você até aqui. Você vai perceber que os caminhos do Senhor são perfeitos. Deus sempre irá conduzir o seu povo pelo caminho que Ele quer que nós passemos. Deus sempre será conosco. E quando nós confiamos nele, nós vamos percebendo que a nossa história não poderia ser mais bela, gente. Mas só que quando nós estamos na aflição, a gente não percebe isso. Mas existe um tapeceiro, se a gente pode usar Deus como tapeceiro, que está tecendo nesse exato momento a nossa história. E fazendo com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Para que a gente cumpra o script de Deus, o enredo que Deus tem para nós. Eu quero encerrar a nossa breve reflexão nessa noite, fazendo a leitura de uma letra de uma música. Eu não vou cantar porque eu estou sem voz hoje, mas se eu pudesse eu cantava, do João Alexandre, que fala um pouquinho sobre esse Deus que desembaraça os nossos caminhos. Essa música se chama O Tapeceiro. E diz assim, o João Alexandre escreveu e cantou: tapeceiro, falando de Deus, tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecido de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecido de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo. Ele é o tapeceiro, o tapeceiro. Amém? Feche os olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa palavra, pela Tua boa mão sobre nós. Senhor, nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa necessidade de Ti. E nessa noite nós queremos Te pedir que o Senhor nos ensine a clamar ao Senhor, a ir ao Senhor, Deus, com a nossa alma diante de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque quando clamamos a Ti, o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde. E, ó Deus, nós dizemos também que muitas vezes nós não conseguimos entender o todo do mosaico, cada peça muitas vezes não faz sentido para nós. Cada fio dessa tapeçaria muitas vezes nos parece tão fora do lugar. Ó Supremo Tapeceiro, mas nesta noite nós queremos dizer que nós confiamos na Tua obra de arte. Muito obrigado pela beleza que o Senhor está esculpindo em nós. Muito obrigado porque cada fio faz parte da nossa história. E é tão precioso, Senhor, porque um dia queremos nos parecer com Jesus. Molda-nos, ó Senhor, a Tua imagem. Faz com que pareçamos contigo, Senhor. Oramos assim por causa do Seu Filho amado. Oramos pela Sua graça.
Oramos para que o Senhor derrame sobre nós o seu perdão, das tuas misericórdias. Oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ainda cantar, irmãos, depois nós vamos receber a bênção do Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti
Aleluia, Deus é bom. Vamos receber a bênção, irmãos. Coloque a mão no seu coração, vamos ser abençoados. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Uma semana para lá de abençoada a todos, meus irmãos. Não vai embora sem cumprimentar o irmão ao seu lado. Nós temos, acho que um café e um chazinho aqui na nossa recepção. Amém.